Continuando com o vídeo e contando um pouquinho da história das pinças, chegou a hora de montar elas. Para montar não tem muito segredo, mas é interessante que aqui dentro esteja limpo. Então você correr uma lixinha aqui dentro, mais ou menos aí uma 2.000, dependendo, talvez nessa borda aqui até umas 600, e evitar de fazer assim, fazer circular, porque se você faz ele reto, você pode causar aqui algum risco, e aí então vai ficar mais fácil do fluido sair para fora. Ao passo que você faz assim, ele vai fazer riscos circulares, caso aconteça, e aí você não vai ter grandes problemas. Feito isso e limpinho, aqui tem um pouco de desgaste, mas isso aqui até não é um problema e eu vou usar elas assim mesmo, porque mais ou menos aqui que vai ficar o vedador. Então o vedador fica na parte boa e a parte ruim vai ficar para fora porque tem que avançar. E ao passo que vai desgastando a pastilha, ele vai vindo mais para fora. Então isso aqui não vai ser um problema por enquanto. No futuro provavelmente eu vou ter que trocar. Esse aqui segue a mesma ideia, só que ele já está um pouco menos gasto. E essas marcas se dá devido à questão de água, porque às vezes o vedador, que é assim, ele acaba não vedando corretamente, seja por desgaste. E aí é onde que começa a água trazer problemas. Agora o que eu tenho que fazer é montar aqui. Só que a parte ruim da coisa toda é colocar o guarda-pó. Eu chamo essa borrachinha aqui de guarda-pó. E ela é bem chatinha porque ela fica aqui. E depois, ainda, para ficar melhor ainda, vem esse outro anel aqui, como se fosse um anel elástico, uma trava, que ela tem que ficar aqui dentro aqui. Então aqui tem um ressalto, ela tem que ficar aqui dentro. E aí o que acaba acontecendo com isso? Para você fazer esse sistema é bem chato. Pelo menos para mim é chato. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou pegar esse vedador, que não tem segredo nenhum, e vou colocar ele aqui dentro. Então, na época, para fazer isso aqui, para mim era muito difícil, porque eu não tinha conhecimento disso. E agora ficou um pouco mais fácil, né? Porque agora a gente já tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de treino também, porque isso aqui vai fazendo, conforme você vai fazendo, você vai ficando melhor a cada passo. Como tudo na vida, você vai fazer uma coisa pela primeira vez, é bem horrível. E aí depois você vai melhorando. Depois que o vedador está na posição aqui, então é hora de você só colocar aqui o pistão. Só que para isso seria legal você lubrificar. E a lubrificação ela poderia ser feita com o próprio fluido de freio, que não vai ter problema nenhum. Mas eu aqui
eu tenho aqui uma vaselina, que ela não agride as partes de borracha. Porque eu ainda vou demorar um pouquinho para montar isso aqui ainda. Então aqui lubrifica bem. Vai um pouco também aqui. Porque a gente não quer detonar o vedador. Porque se detonar o vedador, aí não vai segurar o líquido lá dentro. Porque querendo ou não vai ter que ter uma pressão aí. E agora então eu só vou empurrando aqui. E o pistãozinho vai descendo. Às vezes você precisa fazer uma força um pouco maior. Agora eu tenho que colocar isso aqui travado lá, que é a parte chata que eu estava me referindo. Então às vezes eu posso... Tem várias formas de fazer isso aqui. E às vezes você pode descer ele primeiro e depois colocar. Eu não vou conseguir gravar isso porque dá um trabalho da bexiga. Pelo menos para mim é trabalhoso. Então depois eu mostro feito. E aqui eu já fiz a montagem. Eu deixei o pistãozinho um pouquinho para cima. Consegui descer o guarda-pó. E agora o guarda-pó está na posição. Nesse gargalo aqui, vamos chamar dessa forma, eu deixei dessa forma o guarda-pó. Então, para evitar de entrar água e a água ficar em contato com o pistão. Eu já passei vaselina em tudo aqui. E agora ficou dessa forma. Só que se eu deixar dessa forma, a hora que eu for colocar lá, não vai entrar. Porque a pastilha vai ficar muito avançada. Então eu tenho que recuar ainda mais. Só que apertando aqui eu já não consigo. Agora eu já recuei. Precisei usar uma força mecânica aqui, que não é batendo. E agora eu tenho então o pistão dessa forma. Tudo que eu tenho que fazer agora é repetir o processo no outro lado. E bem rapidinho eu tenho então a pinça pronta. Quando você for fazer a manutenção, todos esses canais você tem que ver se não está entupido, porque eles entopem. Principalmente porque o povo não gosta de trocar o fluido. E aí você limpa tudo certinho. Essa cor muitas vezes você não vai conseguir limpar, a menos que você faça um trabalho aí um pouco mais específico. Mas o importante é que esteja tudo desobstruído e você vai conseguir ter sucesso. Agora, o que acontece? No joguinho vem esse O-ring e ele entra aqui dentro bem certinho. Tem pinça que usa esse daqui e tem pinça que usa o maior. E ele é bem maior mesmo. Só que o sistema que eu vi até hoje é só esse aqui, que é esse menor. E aqui ele vai assim. E depois é só fechar e aparafusar. Vai ficar assim. Os parafusos, normalmente, acontecem algumas situações. Às vezes, eu não digo que seja sempre, mas às vezes você encontra situações assim. Soldaram aqui. Às vezes aqui está com encaixe ruim. E às vezes com a rosca também ruim desse outro lado aqui. Complica um pouco. Às vezes eles estão assim. E esse aqui é um sisteminha bem ruim de usar a chave. Eu particularmente não gosto. E essa pinça aqui, os parafusos dela, tinha alguns que tiveram que ser cortados na época porque estava muito ruim.
mas você pode trocar por um assim, de modo que ele passe aqui dentro e saia do outro lado, por exemplo assim. Aí claro que você tem que ver o tamanho, o comprimento, mas você pode substituir por um parafuso Allen, neste caso que eu estou usando de inox, mas não precisa necessariamente. Eu estou usando o Allen porque ele fica mais fácil aqui de fazer o aperto, mas aí você pode fazer da forma que você achar melhor. Não precisa necessariamente ser um parafuso original. O torque aqui você vai apertar até vedar 100%. Quando encostar você para de apertar, porque senão você pode quebrar o parafuso ou causar algum dano desnecessário. Um pouquinho de vaselina é bom. Se você não tiver vaselina, pode ser um WD-40, que é só para lubrificar. Porém, é bom que você faça a montagem logo no carro para não ter problema de ressecar essa borrachinha. Se ressecar, você acaba tendo problema de vazamento. Então aqui eu estou usando uma vaselina, porque eu não vou montar isso aqui já. Então por essa razão que eu estou usando vaselina. Mas não tem problema nenhum. Poderia montar até 100. Depois que você fez a troca do reparo, a peça ela fica assim. E aqui está pronto. Neste caso aqui, essa pinça ela é puxada. Tem pinça que ela é rosqueada, o tambor. Se eu não me engano, do Maré, ele tem um pino e parecido com esse, só que ele tem como se fosse um parafuso. E aí você tem que tirar rosqueando o tambor. Mas assim, nesse caso aqui, do Fusca é bem simples. Praticamente não tem regulagem nenhuma. Depois você fez, ela tá pronta. Aí alguém vai dizer assim, mas você tirou os parafusos, que era original, isso e aquilo, e aí colocou com porca e tal, e vai dar problema? Para algumas pessoas, ver isso daqui, ela já vai começar a vazar no retentor do volante. Mas, para gente que já fez isso daqui várias vezes, então é perfeitamente normal. Você vai ter aqui os parafusos, está bem apertado, 2 kg de torque, o parafuso aguentou, é um parafuso Allen e já está feito. Diferentemente de uma situação dessa daqui, que na minha opinião é bem pior, porque soldaram aqui. E qual é a parte ruim da solda? A parte ruim é que se espana do lado de cá, você vai ter que fazer um trabalho para poder resolver isso aqui. E para você que acha que não, mas é isso aqui que é o tipo da coisa que a gente mexe. E aí, ó. Então o que que acontece? Eu prefiro, em vez de solda, ter um parafuso aqui, uma porquinha, que isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Talvez estético, mas eu não sou um escravo do carro. O carro ele tem que me servir, servir a minha família. Então ele tem que estar funcionando. Se isso aqui funcionar, o meu objetivo foi alcançado. E por que eu digo assim, se funcionar? Claro que vai funcionar, porque a gente já testou, nós já fizemos esse tipo de sistema aqui várias vezes, já desmontamos isso daqui várias vezes. É que no canal não tem vídeo sobre isso, mas a gente já faz isso daí já tem algum tempo. Então a gente não começou tão agora. O canal é novo, tem alguma coisa ou outra no canal aí, mas a gente já viu muitas marmotas. Agora que eu comecei com o canal e a gente vai mostrando. Mas o fato é que é o seguinte, isso aqui vai funcionar. Então a gente vai ter uma pinça
desse lado e uma pinça do outro lado. A questão aqui ainda é qual? Tem pinça que isso aqui fica para baixo. Fica assim. O que vai acontecer com isso aqui? Para você poder fazer uma sangria, você tem que tirar do carro, colocar ela nessa posição e sangrar. Porque se você colocar para baixo assim, nunca que você vai conseguir fazer a sangria. Então aqui as pinças já estão prontas e o serviço já foi concluído. Teve um inscrito do canal que me perguntou como que eu tirei isso aqui sem danificar essa parte, porque essa parte aqui é a principal, que a gente não pode danificar. Bom, muito simples. A ferramenta que eu desenvolvi, ela funciona da seguinte forma. É uma ferramenta simples, só que aqui dentro ela tem uma ranhurinha que a gente fez no torno. E aqui tem um chanfro. Então o que que acontece? Ela entra assim, ó. Ela entra aqui. Eu aperto o parafuso para poder fixar melhor. E eu vou aqui e toco a ferramenta apoiado nessa parte aqui. E aí ele vai puxando e sai, sem danificar essa parte, sem eu precisar ficar batendo. Depois é só abrir o parafuso aqui e ela sai. É uma ferramenta simples, mas é muito útil para a gente. Se você for do tipo muito severo, você pode pintar isso aqui, ou você pode deixar na cor que está. Aqui eu já recuei tudo para ficar mais fácil de colocar as pastilhas. E qual é a questão aqui? Vamos dizer valores, porque eu coloquei um valor de um distribuidor esses tempos atrás aí no vídeo, que na época, se eu não me engano, era R$ 89,90. Aí teve um comentário que, mas por R$ 89,90 não compra nada e tal. Bom, na época comprava. Na época tinha distribuidor HAL paralelo nesse valor. Hoje eu não sei dizer. Então, assim, falar valor é um problema porque as pessoas, algumas pessoas, elas não entendem que o vídeo fica e o tempo avança. Então, hoje, nesse conjunto aqui de vedador, esse guarda-pó com essa mola, os dois Orings que vai aqui dentro, então, ou seja, para as duas rodas, ou seja, para as duas pinças, foi pago R$ 29,00. Mas não é Controil. Não, não é Controil. Mas já foi testado essa marca e deu certo. Mas poderia não dar, mas deu. Então aqui a gente já está pronto com o negócio. E se você não quiser ter parafusos aqui dessa forma, o que você pode fazer? Você pode ir no torno e pedir para fazer uma rosca aqui. Aí você coloca o parafuso e está pronto. Só que eu não vou no torno para fazer isso aí, porque é uma coisa que, de certa forma, é até desnecessária, porque funciona bem da forma que está aqui. Ele não precisa de fazer, porque o que vai mudar é a porca e a rosca na peça. Então, não tem problema. Até porque lá no motor do Fusca tem dois parafusos M8 e é parafuso mesmo. Atravessa o bloco de um lado para o outro lá nas pontas, perto da bomba de óleo e perto do volante do motor. E ninguém reclama daquilo ali. E é feito com parafuso assim também. Parafuso. Lá no caso é M8 e aqui é um M6.
Então, não é isso aí que vai fazer vazar ou não, tá? Mas aqui, o fato é que já está pronto e a gente já vai poder instalar no carro tão breve. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.